queria, obviamente, a primeira pergunta é: o que você achou da prisão do Queiroz? E segundo, o que você achou da participação do advogado do presidente da República, do Flávio, no esconderijo do Queiroz? Não, tá sem áudio. Tá sem áudio, deixa eu ver se eu... O microfone tem que abrir. Eu que desliguei. Beleza, ótimo, beleza. Eu acho que nós deveríamos começar por essa sábia ponderação do senador Randolph. Nesse momento, nós temos que forçar todas as autoridades, a partir daquelas que têm maior responsabilidade institucional nesse momento, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas é preciso que a Polícia Federal seja acionada para que se deem todas as garantias de vida e incolumidade física ao Queiroz e à mulher dele. Que nós não sabemos, nesse momento, há informações desencontradas, há uma ordem de prisão contra ela, um jornalista diz que ela já está presa, outro que está foragida, e a gente precisa garantir, que essas pessoas sejam protegidas, tenham a sua vida protegida, porque o trágico nesse momento que a República Brasileira está vivendo, é que nós somos governados por gente conectada com as milícias mais bandidas que a sociedade brasileira pode ter. O próprio Queiroz já tem 10 homicídios, além do que, alguém também já falou, acho que, enfim, eu estava ouvindo aqui na entrada, que o Queiroz é a peça-chave que mostra a conexão imediata com o próprio Bolsonaro, na medida em que o Queiroz coloca dinheiro na conta da primeira-dama, e não há explicação para isso, porque apressadamente o Bolsonaro falou que era o pagamento de um empréstimo, mas para que esse empréstimo seja, enfim, lícito, é preciso que em algum momento o Bolsonaro evidencie a origem desse dinheiro, a TED, o DOC, qual foi, enfim, o formato que ele utilizou para fazer isso. E, na verdade, isso é o que está atribuindo ao Bolsonaro esse imenso calor com que ele, tendo uma crise de saúde pública trágica, tendo uma crise econômica extensa, sem precedentes, ele, ao invés de se ocupar disso, todo dia tenta desviar a atenção da sociedade brasileira para esses conflitos políticos trágicos, e essa é a razão pela qual ele se apressa, perde o apoio do partido do lavajatismo, do Sérgio Moro, porque tudo que está na cabeça dele é a proximidade real na identificação do banditismo com que ele sempre se comportou na vida pública, ele e os seus familiares. Juliana? Bom dia, Ciro. Bom dia, Randolph. Bom dia, Juliana. Eu queria mudar um pouco desse assunto aqui do Queiroz, que a gente está nele desde quando não, a gente pelo começou. amor de Deus, não muda não, Juliana. Tem muita coisa para falar desse assunto. Não muda não. Então vocês voltam depois, mas eu posso fazer outra pergunta? Primeiro, depois você faz, então. Vamos tratar desse assunto primeiro, depois a gente vai para outro. Então termina esse assunto, aí eu volto. Tá bom. Bom, vou eu aqui. Ciro e Randolph, vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês acham que complica a situação do presidente o fato de o advogado dele estar ocultando o Queiroz, ainda que o Queiroz não estivesse sendo formalmente procurado? Veja, sob o ponto de vista da legalidade, não há nada que se possa cobrar nesse aspecto. Porque se não havia ordem de prisão contra o Queiroz, não se trata, portanto, de dar fuga a criminoso, nem sequer de homiziar um criminoso, portanto, associar-se ao crime que estaria inculpando aí o advogado. Porém, sob o ponto de vista ético, e é disso que nós estamos tratando, isso é uma evidência chocante, parece que é assim um roteirista de muito mau gosto, né? Porque tinha que ser num sítio de um testa de ferro em Atibaia, né? Eu rio para não chorar, porque ou tempos ou costumes esses que nós estamos vivendo no Brasil. E fica flagrante, né? A conexão, não só do ponto de vista, vamos dizer, criminal, eu sou advogado, não poderia acusar um colega de crime sem ele tê-los cometido. Mas, sob o ponto de vista ético, fica absolutamente flagrante, não é, a conexão do bolsonarismo com o Queiroz. Coisa que, aliás, né, as fotografias, as declarações, etc, etc. A mais grave declaração até agora, por isso que eu acho que a ponderação do Randolph é a mais urgente para todos nós que amamos o direito, os costumes, a civilização, contra a barbárie, né, é basicamente proteger a vida e a incolumidade, porque a declaração mais relevante, as duas mais relevantes do Queiroz são, uma, ele disse que está se aproximando aí uma trolha do tamanho de um cometa na direção deles, ou seja, ele conhece o tamanho do meteoro que está caminhando para extinguir, né, a espécie bárbara do bolsonarismo bandido que infelizmente tomou conta do poder no país.
A segunda declaração é que ele só não aguentaria a prisão da mulher e da filha. E isso está acontecendo. Portanto, se ele soma uma coisa com a outra, a vida dele hoje está correndo um risco absolutamente grave, porque na medida em que, por exemplo, a esposa, com quem ele não está nesse instante se comunicando, supõe-se, não é, possa eventualmente fazer uma delação premiada, o castelo de cartas cai inteiro. Senador Randolph? Da mesma forma, Fábio, eu acho que o fundamental neste momento é nós garantirmos toda a segurança para Fabrício Queiroz e para a sua família e aguardar os depoimentos. Seria todos os elementos, os indícios indicam, os indícios apontam, melhor dizendo, que há um entrelaçamento. Há o entrelaçamento aí das relações do Fabrício Queiroz com Flávio Bolsonaro, a proteção que está sendo feita, que foi feita e está em curso pelos advogados da família Bolsonaro. Lembremos que esse advogado que estava guardando o seu Fabrício Queiroz, dando fuga ao seu Fabrício Queiroz, é o mesmo advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República. Tem uma teia que entrelaça uma relação criminosa, a existência, a permanência de uma organização criminosa no poder da República. Agora, o que é mais importante, e parodiando o poeta, nós temos que esperar como vigia espera pela aurora. São os depoimentos deles. Porque os depoimentos deles darão cabo a uma sequência investigativa e darão cabo a um conjunto de providências que as instituições vão ter que tomar. As instituições, aí o presidente da Câmara, os senhores deputados, o Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, após os depoimentos, e o que todos os depoimentos indicam, vão ter que decidir se é aceitável ter no poder da República, se é aceitável no Senado ter entre seus membros alguém que pode estar, eu repito, pode estar, porque eu quero aguardar os depoimentos. Como muito bem disse o Ciro, à luz do direito, à luz da legalidade, bandeira primeira que nós sempre defendemos, aí tem que ter uma resposta para as instituições, se elas, por quanto tempo vão aceitar conviver com membros de uma forte, de uma pesada organização criminosa, no exercício de poderes da República. Muito bem. Quem pergunta agora? Eu vou perguntar só quando não precisar mais falar do tema Queiroz, combinado? Então quando a gente tiver tempo para ir para outros assuntos, a gente vai. Ju, fala, Blay, pergunta aí. Olha, se trata, é claro, da prisão do Queiroz, mas não apenas. O que nós vimos nos últimos dias, Ciro e Randolph, foi o STF com uma série de operações de busca e apreensão de bolsonaristas nos últimos dias, 2 dias atrás. A decisão de manter o inquérito sobre fake news no STF. A prisão de Sarah Winter, o desalojamento de membros do grupo de Sarah Winter lá na Esplanada, em Brasília, e agora, então, a prisão de Queiroz. Me parece que o cerco está fechando. Eu não sei se há uma ação coordenada, se há qualquer tipo de coordenação nessa série de ações, mas a verdade é que o cerco está fechando em torno da família Bolsonaro, não apenas do presidente da República, mas da família Bolsonaro. Vocês têm essa mesma visão? Bom, eu acho o seguinte, que não há um combinemos, porque o que está acontecendo aí é a maturação de prazos. E o que dá traço de coerência a tudo isso são os arreganhos autoritários, as ameaças que o Bolsonaro, junto com essa trempe de politiqueiros ex-generais, né, escalaram. Porque esse é o ponto. Todo mundo que tiver prestado atenção nas minhas opiniões ao longo dos últimos 30, 60 dias, né, há de me dar o testemunho de que eu dizia, olha, tem uma crise de saúde onde o Bolsonaro errou tanto
que a identificação da responsabilidade política genocida dele está dada. Portanto, é um campo de batalha perdido para ele. Existe um campo de batalha onde se quer uma proposta. O Brasil caminha para uma queda em que os conservadores do Banco Central falam em 6,5% de queda do PIB, que será o dobro da pior queda da história, mas o Banco Mundial fala em 8% e a OCDE fala em 9%, e alguns think tanks brasileiros, universidades, não é, que me ajudam a pensar, admitem até 11% de queda no PIB, com o desemprego escalando à proximidade de 20 milhões de pessoas e o déficit público ainda a 900 bilhões de reais. São números explosivos de uma crise econômica sem qualquer precedente, diante da qual o Bolsonaro não sabe o que fazer. E o posto Ipiranga também não sabe o que fazer. E aí isso está desfazendo aquele consenso criptoconservador do empresariado, dessa agenda rentista e tal, porque o Bolsonaro está rasgando a agenda que eles gostariam que o Bolsonaro aplicasse. E aí o Bolsonaro cria, isso não é impertinência, ele cria um terceiro campo de batalha, onde ele tenta criar uma confusão, como se houver alguma coisa de ordem pública que ele quer fazer a bem do povo, e o Congresso Nacional e o Supremo, os tribunais não deixam. Esse por fazer não existe, é mentira. A única explicação é isso, é que os tempos, o tempo das investigações do Ministério Público do Rio, o tempo da CPMI, da fake news no Congresso, o tempo dos 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro sabe o que andou fazendo no verão passado, sabe o que seus filhos bandidos estão fazendo, né? Sabe de onde veio o dinheiro sujo para tudo isso. E ainda há um quarto vetor, não é, que é o TSE, que a partir daquela hora em que o ministro Alexandre de Moraes admite trazer a investigação até as antecedências das eleições, e o TSE admite que o apurado nesta investigação para apurar fake news pode vir para o ambiente, isso é até processualmente meio estranho, eu gosto de cultivar o direito, ainda que ele não me seja conveniente neste argumento, mas o fato é que o cerco está se fechando pela maturação das coisas e por uma razão e somente uma. Nada de resistência política ao querer político do Bolsonaro. A proteção da família e dos amigos, aspas, 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 como ele disse naquela terrível reunião do dia 22. O Bolsonaro sabe que é um bandido, não é? As inteligências das Forças Armadas sabem. E talvez esse seja o lado bom dessa tragédia. Os militares profissionais brasileiros, que eu espero seja a esmagadora maioria, vão ter um argumento muito relevante para se dissociar desses militares que estão querendo envolver as Forças Armadas e milícias dentro das PMs, basicamente para proteger uma quadrilha de bandidos.